Bom dia, meus amores! Animados para continuar com as nossas aulas virtuais? Nós tivemos aí 15 dias para descansar a nossa mente, refazer as nossas energias para continuar com as nossas aulas. E hoje, no dia 4 de agosto de 2020, vamos de aula de português com a professora Edilene. Vamos falar um pouquinho sobre pontuação, nomes próprios e nomes comuns. Interrogação. Esse ponto que nós estamos vendo aqui, ele se chama interrogação. Esse que nós estamos vendo aqui, esse pontinho vermelho, é o ponto final. Esse último aqui é o ponto de exclamação. Vamos entender e aprender qual é o significado de cada um deles? Ponto final. Nós usamos o ponto final para mostrar que terminou de escrever uma frase ou um pensamento. Por exemplo, na frase, a professora preparou a aula. Esse ponto aqui é o ponto final, porque eu estou falando, eu escrevi uma frase afirmativa ou uma frase negativa e terminei a minha frase, vou colocar o ponto final. Na outra frase, os meus alunos estão estudando. Também usei o meu ponto final. Eu estou afirmando que os meus alunos estão estudando. Então, todo final de frase, eu vou colocar o meu ponto final, porque significa que eu terminei de escrever a minha frase ou o meu pensamento. Ponto de exclamação. Esse ponto aqui se chama exclamação. Nós usamos ele quando se mostra sentimento na nossa fala, mostra susto, mostra alegria, mostra grito e espanto. Por exemplo, na frase aqui que a professora escreveu, os meus alunos são muito inteligentes. Nesta frase aqui, eu estou usando admiração, né? Um sentimento de admiração, tá? Na outra frase, nossa, que legal essa aula. Eu estou espantada, porque eu achei legal, eu gostei da aula. Então, eu vou usar o meu ponto de exclamação, tá? Ele indica para mostrar o meu sentimento, a minha alegria, um susto que eu levo, um grito e um espanto. Ponto de interrogação. Nós usamos este ponto quando se está escrevendo uma pergunta, quando eu faço uma pergunta. Por exemplo, aqui nesta frase aqui, a professora perguntou: qual é o seu nome? Eu vou usar o ponto de interrogação, porque eu estou perguntando a você, qual é o seu nome? Na outra frase, quando voltaremos à escola? É uma pergunta também, então eu vou usar o meu ponto de interrogação. Substantivo próprio, o que é? Ele indica um ser em especial que seja único. Você, por exemplo, meus amores, vocês são único, são única. Não existe outra pessoa no mundo igualzinho a você ou igualzinha a você. Por isso, seu nome é um substantivo próprio, tá? Assim também são substantivos próprios os nomes das ruas, os nomes dos rios, os nomes das cidades, dos estados, dos países. Eles sempre são escritos com letras iniciais maiúsculas, tá? Não podemos esquecer que os nomes próprios, que são os nomes das pessoas, o nome dos animais, os nomes das cidades, dos estados, dos países, todos eles são escritos com a letra inicial maiúscula. Nesta imagem, eu tenho a imagem de um menino, e o nome desse menino é Eliabe. Olha aqui comigo,
O nome dele é Eliabe, então é escrito com a letra inicial maiúscula. Aqui do lado eu tenho a imagem de uma cidade. Essa imagem dessa cidade é a nossa cidade de Nova Mamoré, do estado de Rondônia. Então, Nova, a letrinha N eu tenho que escrever maiúscula e a letrinha M também eu tenho que escrever maiúscula, porque é o nome próprio, né? O nome da minha cidade, Nova Mamoré. E estado de Rondônia, o R maiúsculo também, porque é o nome do nosso estado. Comum. O que é substantivo comum? É aquele que designa os seres de uma mesma espécie, de forma genérica. Por exemplo, a palavra cidade, menino, homem, mulher, país, cachorro, gato, enfim, tudo aquilo que designa a mesma espécie, tá? Por exemplo, aqui eu tenho uma imagem de um menino. A palavra menino é uma palavra comum. Aqui eu tenho a imagem da cidade. A palavra cidade é uma palavra comum. A imagem de um homem é a palavra homem, é uma palavra comum. A mulher, o cachorro, então são nomes comuns. E como são nomes comuns, eu não preciso escrever as iniciais com a letra maiúscula, porque são nomes comuns e não tem necessidade de escrever com as letras iniciais maiúsculas, tá bom, meus amores? E vamos lá praticar um pouquinho o que nós aprendemos sobre os nossos conteúdos de hoje. Aqui vocês vão copiar em seu caderno, tá? Número 1. Circule os nomes próprios e sublinhe os nomes comuns. Na letrinha A, o guarda-chuva que Joaquim usava não suportou o temporal. Quando a professora pede para circular, vocês vão passar um círculo em volta da palavra. Quando a professora pedir para sublinhar, vocês só vão passar um traço debaixo da palavra, tá? Maurício vai viajar de avião para Curitiba. Qual aqui é o nome próprio? Ó, temos Maurício, escrita com letra maiúscula, e temos Curitiba, que também está com letra maiúscula. Aqui eu tenho avião. Então, avião, escrita com letra minúscula, é uma palavra comum, tá? E assim vocês vão fazer a letrinha C, a letrinha D e a letrinha E. Aqui ao lado, eu tenho: pontue as frases com os pontos em destaque. Ponto final, ponto de exclamação e ponto de interrogação. A letrinha A. Mônica joga bola. Vocês vão ver qual ponto eu vou usar aqui e vou colocar no final da frase qual é o ponto correto que eu vou usar em cada uma dessas frases. Vocês vão ler e vai ver qual o ponto usar, tá bom, meus amores? Essa foi a nossa aula de hoje. Um abraço e até a próxima aula.